possamos compreender o Evangelho que acabamos de ouvir. Ele assim afirmou: havia uma pedra no meu caminho havia uma pedra. Creio ter sido esse o sentimento que inundou a vida daquela família de Betânia. Creio ter sido esse o sentimento que inundou a vida daquelas duas irmãs, Marta e Maria, quando viu diante dos seus olhos o corpo do seu irmão Lázaro. Ele foi depositado em um túmulo, é certo, e puseram uma grande pedra ali, quase que para impedi-lo de sair daquele local. Sim, não havia mais vida ali, mas de alguma forma, no coração daquelas irmãs, uma vida havia se perdido, e talvez a própria vida delas não tinha mais um significado completo. O irmão havia partido, estava morto, o silêncio era a resposta definitiva, a pedra havia sido colocada. E lá, dentro de casa, chorando, sem compreender o mistério da vida e da morte, essas mulheres disseram uma para a outra: existe uma pedra em nosso caminho existe uma pedra. Ora, meus irmãos e minhas irmãs, todos nós gostamos do mistério, quando o mistério está longe de nós. Todos nós gostamos do mistério revelado, e por causa disso, assistimos novelas, porque em cada novela existe sempre um segredo, um mistério a ser revelado. E por causa disso, os jovens gostam de filmes de terror e de filmes de suspense, daquele que no final será revelado o grande segredo. Existe sim muitos segredos que nós gostaríamos de ver revelados. Os cientistas olham para o céu e buscam no movimento dos planetas o grande mistério para entender a grande criação, o grande Big Bang. Nós olhamos a natureza e olhamos a vida humana e queremos também entender o mistério. Mas, de todos os mistérios, um nos intriga, um nos deixa fora de nós mesmos, uns transformam o nosso coração. E esse mistério é o mistério da morte. Porque nascemos se estamos destinados à morte? Porque estamos aqui se o tempo é tão curto? Em um universo com tantas galáxias que estão distantes de nós, bilhões e bilhões de anos-luz, porque a nossa vida dura apenas 56 anos, talvez alguém chegue a 100, e alguns não tiveram sequer o direito de nascer. Ora, diante do mistério daquilo que nós chamamos morte, Jesus nos revela um outro mistério que dá compreensão a esse. Jesus nos revelou o mistério chamado vida. E quando nós lemos o Evangelho, e quando nós penetramos na vida de Jesus, uma compreensão se dá em nosso meio. Sim, um dia fomos vida no coração de Deus. Deus sonhou conosco. Deus realizou o seu projeto mais perfeito quando pensou em cada um de nós individualmente. E nesse momento nós vivemos vida. Como vitoriosos, vencemos os nossos 200 milhões de irmãos para chegar finalmente nesse ato de profundo amor, quando o óvulo se encontra com o espermatozoide para nascer o ser humano. E ali uma vida é gerada. Não apenas uma vida corporal, mas uma vida divina. E assim nós nascemos, ou seja, nós outra vez ingressamos em um projeto de vida, que até pode ser severina, mas é querida por todos. E assim passamos os anos. Entretanto, a vida é muito curta, e nós passamos da vida para a vida, por um ato de saudade de Deus, aquele que acompanha a nossa existência e nos chama para a beleza desse reino que vai ser definitivo. E o grande mistério da nossa vida, meus irmãos e minhas irmãs, revelado por Jesus Cristo, é que nenhum de nós conhecerá a própria morte. Os outros sim
conhecerão a morte através de um corpo inanimado que está à nossa frente. Mas nenhum de nós conhecerá a morte, porque nós fomos destinados para a vida, que sai do coração de Deus, que vive aqui na terra e que parte outra vez para o céu. Nisso está a nossa esperança. Mas o nosso Deus tem sentimentos, o nosso Deus tem coração, e o nosso Deus tem lágrimas para chorar. Por isso, no Evangelho de hoje, ao saber que o seu amigo Lázaro havia morrido, Jesus não tem dúvida, lança para fora dele mesmo os sentimentos que são profundamente divinos e, portanto, profundamente humanos. Aquele que era Deus se comporta como o homem que era, e chora, e sente saudade, e gostaria que aquele seu amigo jamais desaparecesse. Aquele que é Deus lança para fora o seu coração para dizer àquele amigo: eu amo você na vida e amo você na morte, porque sei que você é um projeto de vida, nós nos encontraremos no reino dos céus. Mas aquele que tudo pode, lançou para fora a sua melhor parte, antecipando aquilo que ele mesmo haveria de viver, porque também uma pedra foi colocada no túmulo de Jesus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, está ali aquele que pode tirar a pedra, e Jesus vai ao túmulo do seu amigo, e Jesus chora, mas Jesus manda tirar a pedra, manda tirar aquele mistério que parecia definitivo. Jesus manda remover do coração daqueles homens e daquelas mulheres, de um modo especial das suas irmãs, das irmãs de Lázaro, esse grande mistério que precisava ser revelado. E Jesus nos revela, dentro do mistério da morte, de todos, o maior mistério, o mistério da ressurreição. Sim, Deus não quer a morte do justo, nem se alegra com a nossa derrota. Sim, Deus deseja a vida. Por isso, nós estamos destinados à ressurreição. Por isso, nós estamos destinados à glória. Glória que se dá quando nós temos a capacidade de aqui e agora já viver o mistério da vida. Feliz é aquele que, como uma vela se consome, dando luz, morrerá no final, mas a luz iluminará a vida de muitos. Feliz é aquele que, vivendo plenamente a sua vida, prepara esse encontro definitivo com a vida que é Deus. Feliz é aquele que tem a compreensão e abre os olhos para enxergar as realidades do mundo, porque deseja que a vida que vê plena em si chegue também plena a cada irmão e a cada irmã. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos em uma sociedade que muitas vezes prega a morte, oferece a morte ao irmão. Nós vivemos em uma sociedade onde nós nem sempre conseguimos enxergar que outras pessoas estão morrendo, lutando pela vida, desejosas de uma presença, de alguém que lhes dê algo superior, de alguém que seja capaz de resgatar aquilo que ele mesmo perdeu, que nós chamamos de dignidade. E foi exatamente isso o que aconteceu com o Padre Quinha. Diante de uma sociedade incapaz de enxergar irmãos que para nós se tornam invisíveis, numa sociedade que não quer enxergar aquele que está na rua, aquele que escolheu caminhos não tão plenos, aqueles que escolheram abismos, daqueles que escolheram as trevas em lugar da luz, nós outra vez insistimos em não enxergá-los. Mas na sociedade existem homens e mulheres capazes de ver o invisível, capazes de olhar para o irmão e perceber a necessidade dessa vida nova, plena, que só Deus pode dar. Por causa disso, tirando as escamas dos olhos, Padre Quinha enxergou homens e mulheres invisíveis. Por causa disso, ele os amou, mas não apenas os amou com amor humano, os amou com amor divino, porque somente em Deus alguém é capaz de fazer o que ele fez,
dedicar a vida como dedicou e ao mesmo tempo morrer de amor por aqueles que desejavam também a vida, e doou sua vida, e doou sua vida. Feliz é aquele que teve fé para enxergar além dos seus olhos. Feliz é aquele que teve a capacidade de enxergar além das aparências. Feliz é aquele que foi atrás do irmão marginalizado para trazer outra vez para o caminho da verdade, da vida, do amor pleno. Toda a vida de Padre Quinha, por meio do seu sacerdócio, foi exatamente oferecer para cada irmão não apenas uma assistência, isso é fácil, os governos fazem. Não foi apenas oferecer um teto, o governo também faz isso, mas foi oferecer um coração e dizer para cada irmão e cada irmã: habite aqui, nesse coração, porque tenho algo para lhe oferecer. Eu ofereço a você a resposta que pode salvar a sua vida. Eu ofereço para você aquele que é o Senhor. Eu ofereço para você Jesus Cristo. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, podia me prolongar. Por que não ouvir de outros lábios um testemunho de irmão? Por que não ouvir de outros lábios uma história que foi vivida ao lado, com Padre Quinha, pelo Padre Quinha, e ao mesmo tempo observando os segredos de uma vida totalmente oferecida para Deus? João Gregório, o senhor está começando o seu ministério episcopal aqui na nossa diocese. E pode ter certeza que hoje é um dia de muitas graças. Deus preparou isso. O senhor hoje conhece aqui o povo da diocese. O senhor hoje conhece aqui esse povo que foi amado, esse povo que foi agraciado por esse grande sacerdote, Padre Quinha. São os mistérios. Os mistérios estão tão longe, estão tão perto. Nós temos esta grande graça